Uma realidade é que casais costumam se separar. Muitas vezes, quando possuem filhos também, é comum, na maioria das vezes, ele fica com a mãe. O que acontece é que, em diversas situações, o homem acaba não pagando a pensão, né? Alguns por estarem endividados, maus financeiramente, já outros por safadeza mesmo. Bando de vagabundo! E já dizia um velho sábio, que no Brasil, se tem uma coisa que dá cadeia, é não pagar pensão. E foi isso que aconteceu com o Thiago Servo. Ele é ex-integrante da dupla Taeme e Thiago, mas o que ninguém esperava é que essa história iria ter uma reviravolta. O Thiago, então, ele não seria o pai da criança, mas isso ele só descobriu depois de já ter pago mais de R$1 milhão em pensão pra mãe do suposto filho. Hein? Brincadeira, né? É, só bagunça. Mas como que ele foi descobrir isso depois de tanto tempo? E depois de tanta grana? Nesse vídeo você vai conhecer a história do homem que pagou R$1 milhão em pensão para um filho que não é seu. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo. Depois da vinheta eu te conto. Essa é uma daquelas histórias que é difícil de acreditar. Se não fosse o relato, se não fosse as reportagens, talvez a gente pensasse que seria mais algum conto da carochinha, né? Mas o José Lázaro Servo, esse é o nome do Thiago, né? Ele é ex-cantor da dupla sertaneja Taeme e Thiago, que fez parte aí do projeto de 2011 a 2013. Ele foi preso alguns anos depois de sair da dupla, e quem diria que seria por falta de pagamento de pensão. Um acordo com a justiça devolveu a liberdade ao cantor Thiago Servo. Ele foi preso por causa de uma dívida de quase R$800 mil de pensão alimentícia. Mas isso nem é tudo, né? O estranho foi quando ele descobriu que a filha, na realidade, não era dele, Taeme e Thiago. Em 2011, nascia a dupla, então, sertaneja Taeme e Thiago. Eles foram apadrinhados por Fernando e Sorocaba. A dupla foi ganhando lugar na mídia, fãs, enfim, fez um enorme sucesso, né? Quem aí não se lembra da música que fez muito sucesso? Ai, que dó o que eu quero ver você sofrer. Você lembra dessa daí? Um sucesso total. Ai, que dó o que eu quero ver você sofrer. É um clássico. Bom, o que acontece é que por causa de discordâncias na carreira, em 2013 o Thiago ele decidiu deixar a dupla e focar numa carreira solo. Logo, o Thiago Servo foi substituído por outro Thiago, o Thiago Bertoldo. Bom, e aí cada um seguiu com o seu trabalho. O caso. A história de Thiago com a Gabrielle Ruese começou quando ele ainda fazia parte da dupla sertaneja, Taeme e Thiago. No ano de 2012, quando eles estavam no auge do sucesso, o Thiago e a Gabrielle foram apresentados por um amigo em comum, que também era da área musical. O Thiago e a moça desenvolveram então uma relação, começaram a namorar, noivaram e em 6 meses já estavam grávidos. Olha que bonitinho, não é? O amor é lindo. Que bonitinho. Mas antes que a menina nascesse, né, devido às brigas, discussões, o casal acabou decidindo se separar. Mesmo com os dois separados, o Thiago ele pagou o parto da criança. Quem já teve um filho aí sabe que você pagar um parto aí no hospital particular, pode botar na conta uns 20k fácil. Tudo isso? E também ele registrou a criança aí como filha dele. Né, registrou ele, coisa que qualquer pai responsável deveria fazer, né? É verdade. Logo começaram as tretas então por causa da pensão. Na época o Thiago ele já tinha começado a seguir carreira solo, então ele já não estava mais aquele auge de antes, já não ganhava mais tanto dinheiro quanto antes. Só que os advogados da outra parte parece que não se tocaram nisso aí e resolveram pedir aí uma pensão absurda, um valor absurdo de R$80 mil por mês. Olha só que doideira, né? E logo 3 meses depois eles já estavam pedindo R$80 mil. É doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Você é pirulei? O Thiago, obviamente, pediu uma revisão de pensão, né? Já que, segundo ele, não tinha como ele pagar esse valor absurdo. Ele não estava mais ganhando tanto dinheiro assim. Né? A justiça, então, entrou no caso e tudo acabou ficando mais sério. E foi um pouco mais de um ano, né? Esse embrolho judicial revendo o assunto, enquanto isso a dívida ia acumulando, né? O cantor começou a ficar desesperado, tanto que ele acabou tendo medo de ser preso a qualquer momento. Lá em 2015, inclusive, ele participou do reality show A Fazenda. Ele chegou a comentar sobre esse assunto lá, mas com 33 dias de confinamento ele pediu para sair, com medo de ser preso em rede nacional. Já pensou, galera? Que loucura isso, cara? O cara lá na fazenda, lá sendo preso? Doideira, né? Faz um favor que eu quero ir embora. Eu ficava com muito medo de ser preso em rede nacional. Bom, hoje ele diz que não deixaria a dívida se acumular tanto assim, já que no papel dizia que ele estaria devendo muito de pensão. Assim que saiu da fazenda, o Thiago já tentou de ir negociando com a ex, mas pelo jeito não rolou, já que em 2016, antes de começar um show, o Thiago foi preso na frente da mãe, dos amigos
e fãs. Foi em 2016 que a prisão aconteceu. Eu fui sair do show direto pra cadeia. Tiago Servo pagou fiança e deixou a prisão depois de 4 dias. Depois de 4 dias preso, ele acabou pagando fiança e foi solto. Teve ali bens penhorados, contas bloqueadas, tudo isso para tentar quitar a dívida astronômica que ele tinha. Ele disse já ter pago de pensão um valor absurdo. Você tem ideia do quanto você já pagou de pensão até hoje? Sim, corrigido o dinheiro, né? Mais de R$1 milhão. A reviravolta. Tudo mudou quando o Tiago Servo, né, ele desconfiou de que poderia não ser o pai da menina. Né, até então era registrada no nome dele, mas ele começou a desconfiar, pô, alguma coisa tá estranha aí. O cantor decidiu então pedir o exame de DNA para poder comprovar, né? Um amigo meu, do nada, aqui em São Paulo, falou: cara, eu ouvi algum papo que essa menina não é sua filha. E com uma desculpinha bem furreca, o advogado da sua ex disse que ele não poderia fazer isso. Foi aí quando a gente entrou com o pedido do DNA, o advogado dela alegou que, tipo, fazia 6 anos já. Suspeito, otário. Suspeito. Foram então um total de 3 pedidos para poder realizar o exame de DNA. Nenhum deles tiveram resposta da parte ali da Gabrielle e seus advogados. Segundo a defesa do Tiago, foram 3 convocações judiciais para que a Gabrielle levasse a filha para fazer o exame de DNA. Ela não compareceu em nenhuma. Tem parada errada aí, irmão. Depois desses 3 pedidos negados, digamos assim, né, a justiça concluiu então que o José Lázaro Servo não era o pai da criança. A justiça então concluiu: Tiago Servo não é o pai da menina. Você não é o pai. Apesar de não ter tido muito contato com a menina, o Tiago disse que se sentia pai dela, até porque ele sempre achou que fosse, né? É complicado essa história. Você se sente pai dessa menina? Eu me sinto. Por mais que eu não tive tanto contato, mas as vezes que eu tive o contato foram maravilhosas, sabe? Então é difícil apagar tudo isso da memória, sabe? O cantor, depois de tudo que passou, ele disse que estava de consciência tranquila. Agora, a pergunta que fica é por que a ex dele se negou a fazer o exame, né? O próprio Tiago tem diversas dúvidas sobre isso. Pode ter vários motivos. O mais provável, que todo mundo pensa, é que talvez ela sempre soube aí que a filha, então, não seria dele. Por que você acha que ela se negou a fazer esses exames? Tá, é a pergunta de milhões, né? Não sei. Por ela ter certeza que eu não sou o pai, né? Ou por ela ter dúvida, ou que ela tem muita mágoa, não sei. Na época do nascimento da criança, inclusive, o Tiago ele disse, né, e principalmente a sua mãe que estava no hospital, que eles notaram um homem ali no hospital, né? Só que como eles já não estavam mais juntos, ele já não estava mais junto com a ex-esposa dele, né? Já fazia em torno de 5 meses. O Tiago nem imaginava, então, que a criança poderia não ser dele. Um rapaz lá, como se fosse, tipo, meio namorado dela, assim, sabe? Mas já fazia, sei lá, uns 5, 6 meses que eu tinha largado. E pelo fato da ex ter pedido muito mais do que seria necessário e a criança ainda não ser filha do cantor, o Tiago pensou em abrir um processo contra a Gabrielle. Eu acho justo, né? O processo aí cairia bem. Agora, Tiago pensa em processar a ex-namorada. O Tiago, que está hoje com 36 anos, ele mora no Rio de Janeiro, pretende aproveitar que reapareceu na mídia, mesmo que por causa de uma polêmica, para poder voltar aí com a sua música, né? Ele poderia talvez aproveitar a ocasião para compor uma música relacionada a essa história. Já pensou se bomba? Porque ele acaba de voltar exatamente no momento em que saiu essa decisão da justiça. Daqui já nem existe, deve ser por isso que vagabundo insiste. Ela é do tipo de mulher pra vida inteira. Legal e bonito. Pô, boa sorte aí, Tiago. Boa sorte, Tiago que não é Tiago, né? Tomara que dê certo a sua carreira solo aí novamente. Mas eu quero saber de você. Você acha que a ex dele se aproveitou, de certa maneira, do cantor aí? Ela sabia e tentou meter o louco? Com certeza. Escreve aqui embaixo, quero saber a sua opinião, tá? Não tô afirmando nada. E você acredita que a justiça deveria punir com o mesmo rigor uma mulher que engana um cara, como nesse caso a gente viu aí, né? Que supostamente ela teria enganado ele, então? Você acha que ela deveria pagar? Uma mulher que faz isso deveria pagar com o mesmo rigor que um pai paga quando ele não paga a pensão? Comenta aqui embaixo. Não esquece de me mandar a sua sugestão de vídeo lá no meu Instagram, @omarcelomilos. A gente tá tendo 2 vídeos por dia aqui, hein, galera? Então fica atento aí, meio-dia e às 18 horas. A gente se vê mais tarde ou amanhã. Até mais.